Olá, é bom ter você de volta. Vamos verificar então as decisões da SDI e da SDC do TST publicadas agora na quarta semana de agosto de 2018. Iniciamos aqui com a decisão da SDI 2 no recurso ordinário em ação rescisória 86, dígito 36 de 2014, que traz na emenda: a intervenção obrigatória do Ministério Público nas ações coletivas não se aplica às hipóteses de substituição processual pelo sindicato em reclamação trabalhista, de sorte que não há falar em afronta aos artigos 84 e 246 do CPC de 73. Além disso, nos termos do artigo 794 da CLT, somente será declarada nulidade na ocorrência de manifesto prejuízo, que não restou caracterizado no caso em exame, pois não há prova consistente de que todos os substituídos eram titulares do direito ao recebimento do adicional de insalubridade, no importe postulado na petição inicial da reclamação trabalhista. Aqui no caso, o sindicato ajuizou a ação como substituto processual, e o Ministério Público promoveu a ação rescisória, entendendo de que ele deveria ter sido intimado na condição de fiscal da lei nas ações coletivas. O que o tribunal entendeu, entretanto, é que se não demonstrou nenhum tipo de prejuízo efetivo nessa falta de intimação e de participação do Ministério Público do Trabalho. Por vezes até se destaca uma certa distinção entre ações civis públicas e ações civis coletivas, ou seja, aquelas ações civis públicas que ajuizadas especificamente pelo Ministério Público, e as ações civis coletivas, ainda que com objeto semelhante, seriam ajuizadas por sindicatos, associações ou outros entes assim habilitados. Nessa condição, o único reparo que faríamos a essa decisão seria a circunstância de que, quando se avalia o prejuízo para as nulidades, deve-se estar atento que, de ordinário, o prejuízo que se deve demonstrar é o prejuízo processual. E aqui, nesse caso, se fez referência a um eventual prejuízo de natureza do direito material, ou seja, não é o fato da parte ter ganho ou perdido ou ter sido julgado procedente ou não os seus pedidos que caracteriza o prejuízo processual. A nulidade referida na CLT e também no Código de Processo Civil deve ter referência a um prejuízo ao desempenho da possibilidade de defesa no curso do processo, defesa de seus interesses por qualquer das partes. E nesse caso se caracterizou que mesmo se tratando de alegada necessidade oitiva do Ministério Público, não se caracterizou nulidade, consequentemente, ou não se caracterizou prejuízo e, consequentemente, não teria cabimento ao reconhecimento da alegada nulidade. Aqui nesse segundo caso, um recurso ordinário em ação rescisória 367, dígito 69 de 2016, se tem o tratamento de uma questão relativamente nova relacionada à eventual nulidade processual decorrente da ausência de juntada de voto vencido. Na emenda desse julgado, tem-se que o artigo 941, parágrafo 3º do CPC de 2015, orienta no sentido de que o voto vencido é considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, mormente para questionamento. Por outro lado, o artigo 794 preconiza que as nulidades somente serão declaradas no processo de trabalho quando o resultado dos atos inquinados manifeste prejuízo às partes litigantes, o que de fato não ocorreu, pois em face da devolutividade ampla insta ao recurso ordinário em ação rescisória, incumbe ao TST apreciar todas as questões nele suscitadas, mesmo que não decididas pelo tribunal de origem. Por fim, a arguição de nulidade deve ocorrer na primeira oportunidade em que a parte puder falar em audiência nos autos nos termos do artigo 795 da CLT. Iniciando pelo final, aqui nós temos esse aspecto da indicação do artigo 795 da CLT, ou seja, a parte que quer arguir a nulidade processual deve manifestar-se acerca da alegada irregularidade na primeira oportunidade em que vier aos autos. Nesse caso, como a parte não se manifestou acerca dessa irregularidade quando da oposição de embargos de declaração ao julgamento da ação rescisória pelo TRT, então se considerou que a matéria estava preclusa, ou seja, não haveria mais oportunidade para que tribunais ou órgãos julgadores se manifestassem acerca dela. O outro aspecto revelado na fundamentação dessa decisão é do artigo 794, ou seja, que não se verificou um prejuízo processual evidente, aqui fundamentando-se especificamente no fato de se tratar de um recurso ordinário e, consequentemente, não haver limitações à cognição dos temas veiculados pela parte no recurso. Seria esse efeito devolutivo amplo, natural, ao recurso ordinário.
A contraposição que se deve fazer aqui é que, eventualmente, a ausência de juntada de voto vencido em processos comuns pode gerar prejuízo processual quando se contempla a hipótese do recurso de revista. Esse sim que tem maiores limitações quanto ao conhecimento de matérias, especialmente em relação ao pré-questionamento, e, consequentemente, pode sim advir um prejuízo processual diante da ausência da juntada do voto vencido, sendo certo de que a parte interessada nessa nulidade, na declaração dessa nulidade, deve demonstrar de que o elemento essencial referente ao pré-questionamento estava contido no voto vencido, de que, eventualmente, o recurso de revista não obteve êxitos justamente por faltar a juntada do voto vencido no qual se expressava esse pré-questionamento. Eu aponto para os vídeos anteriores do nosso canal, no qual explicitamos mais detidamente o que vem a ser esse pré-questionamento, como se satisfaz e quais as consequências para a admissão de recursos quando se trata de recursos extraordinários, ou seja, em que a questão admissível ou a questão passível de cognição pela instância extraordinária é limitada pelo pré-questionamento, que em síntese se refere ao pronunciamento anterior pela instância que proferiu a decisão recorrida. Passando então a um caso agora da SDI 1, os embargos 1671 dígito 29 de 2014, se tem o exame de uma questão relacionada à súmula 291. Só lembrando, a súmula 291 determina o pagamento de indenização calculada com base nas horas extras habitualmente pagas, caso essas horas extras sejam suprimidas. A emenda desse julgado traz que o entendimento exarado no acordo embargado se coaduna com a posição dessa subseção especializada, que firmou jurisprudência no sentido de que o aumento salarial previsto no plano de cargos e salários não guarda identidade quanto à natureza e finalidade com a indenização prevista na súmula 291 do TST, devendo incidir ainda que a supressão de horas extras habituais decorra da implantação de plano de cargos e salários que conceda aumento salarial e que seja resultante da orientação do TCU e de ajuste firmado com o Ministério Público do Trabalho precedentes. Uma ligeira observação que se faz é que deve-se evitar o uso do termo precedentes para se referir simplesmente a julgados anteriores, em virtude de que esse termo atualmente recebe uma designação própria, contida no artigo 297 do CPC. Consequentemente, dê-se preferência simplesmente a referir-se a julgados, quando não se estiver diante de precedentes tais como previsto na lei ou mesmo na instrução normativa número 39 do TST. Voltando ao caso material tratado aqui, o que se tem é a circunstância de uma empresa que concedia horas extras, pagamento de horas extras a seus empregados de uma forma que foi considerada relativamente irregular ou que continha algumas irregularidades. Assim, o TCU recomendou a supressão dessas horas extras. E ainda houve, em virtude dessa supressão, o Ministério Público promoveu a atuação junto a essa empresa e houve um ajuste firmado com o Ministério Público. Em consequência, editou-se um novo plano de cargos e salários, concedendo inclusive aumentos salariais, mas uma das consequências foi a supressão dessas horas extras habituais. Com vista, a súmula 291 determina a indenização no caso da supressão dessas horas extras habituais. A discussão que havia aqui era simplesmente essa. Essa supressão foi decorrência de atuação do TCU e ainda foi contida em ajuste firmado com o Ministério Público do Trabalho. Ainda assim, o entendimento do TST, expresso pelas decisões da STI, é de que mesmo nessas condições em que a justificativa para a supressão das horas extras adveio de órgãos de fiscalização e houve aumento salarial em novo plano de cargos e salários, ainda assim seria cabível a indenização da súmula 291. No outro caso, que remete à aplicação da súmula 291, nós temos os embargos 10, 102, dígito 32 de 2013. Aqui no caso foi reconhecida a irregularidade do regime de trabalho 12 por 36, em juízo, e nessa condição se considerou que houve supressão de horas extras e, consequentemente, havia a necessidade da aplicação do entendimento previsto na súmula 291. Assim, a emenda traz que o quadro delimitado é de que, por decisão judicial, for invalidado o regime de jornada de 12 por 36 praticado pelo autor e que, a partir daí, passou o embargado a elaborar em jornada normal, dentro dos limites legais. O Tribunal Superior, conforme decisões inclusive dessa subseção envolvendo a mesma reclamada, tem
posicionamento no sentido de ser devida à indenização prevista na súmula 291, ainda que o reconhecimento da prestação de horas extras habituais decorra de provimento jurisdicional, com o retorno à jornada normal de 40 horas semanais, haja vista a finalidade máxima do precedente sumular de preservar a estabilidade financeira de quem experimenta prejuízo econômico repentino e inesperado, de modo que a indenização visa recompensar a perda de ganhos. Num primeiro momento, fazendo essas observações laterais, mas que vão ajudar na melhor elaboração de peças ou mesmo de minutos de decisão, nós devemos reservar a jornada simplesmente ao tempo despendido num determinado dia de trabalho. Quando se está falando do regime de 12 por 36, está se falando de um regime de duração de trabalho, ou de um regime de escalas de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Então deve-se guardar também o termo jornada para quando se está tratando do tempo de trabalho especificamente elaborado num determinado dia, e não em cargas semanais ou jornadas semanais, como às vezes se ouve ou se lê em algumas decisões ou peças. O outro elemento importante é de que o trabalhador prestou serviços inicialmente no regime de escalas de 12 por 36, ou seja, trabalhava 12 horas e folgava 36. Numa primeira demanda judicial, se entendeu de que esse regime era irregular, eventualmente até pela prestação de horas extras habituais ou mesmo questões formais atinentes a esse regime específico. Por consequência, todas as horas além da oitava diária seriam caracterizadas como horas extras. Em virtude da invalidação desse regime, o trabalhador retornou ao trabalho a jornada, por exemplo, como se vê aqui utilizado equivalente, a jornada normal. A duração semanal normal de 40 horas. Nessa condição, o que se teria? O trabalhador, em geral, trabalhava 36 horas por semana ou 48 horas por semana. Teve suprimidas essas horas extras em virtude de passar a trabalhar apenas 40 horas semanais. Nessa circunstância, o que se consolidou, como se revela nesse julgamento, é de que, ainda que a supressão das horas extras advenha de decisão judicial, especialmente no caso de regimes de escala de 12 por 36, deve-se ter então em conta também a aplicação da súmula 291, caracterizando o cabimento da indenização das horas extras habitualmente que foram suprimidas, ou seja, e consideram-se como horas extras habituais, aqui trabalhadas no regime de 12 por 36, ultrapassavam a oitava diária. Aqui já vendo um caso relacionado à SDC, um proveniente da SDC, no julgamento de recurso ordinário em dissídio coletivo, você tem uma questão que é menos comum, mas bastante interessante, no sentido de que o sindicato perdeu a database, ou seja, ele interpôs o dissídio coletivo fora do prazo que permitiria a aplicação continuada das normas coletivas. A discussão então passou a ser de quando se teria a eficácia dessa sentença normativa, ou seja, se retroagiria até a database ou se seria válida a partir da prolação da decisão. No caso, o que a SDC do TST compreendeu é de que a database foi perdida e, consequentemente, a validade, a eficácia daquela norma, a vigência daquela sentença normativa apenas se daria com a sua prolação. Na emenda desse julgado se tem que, diante do insucesso das negociações para a celebração do instrumento negocial autônomo relativo a 2016 e 2017, o sindicato profissional deveria ter formulado protesto judicial, de forma a garantir a manutenção da database em abril de 2016, posteriormente ter ajuizado o dissídio coletivo. Todavia, esse procedimento não foi adotado. Assim, considerado que em relação ao período 16 e 17, houve a perda da database e procede a concessão de reajuste salarial para o mencionado período. Dá-se provimento parcial ao recurso para excluir a decisão de reajuste salarial relativa à database de 1º de abril de 2016, ante a perda da database, e reduzir para 4,5% o percentual de reajuste de salários relativo ao dissídio coletivo, que abrange o período de abril de 17 a março de 2018. O fator que é verificado apenas quando se examina o inteiro teor do julgamento desse caso, e também se acompanha a sessão de julgamento, é de que se compreende de que a perda da database num determinado ano não descaracteriza essa database. Ela simplesmente altera
prazo de vigência da norma coletiva ou do eventual acordo coletivo que venha a ser entabulado. Deve-se lembrar que database é simplesmente a data dos limites da vigência de uma determinada norma coletiva, seja ela o acordo coletivo, a convenção coletiva ou os efeitos da sentença normativa. Assim, há todo um procedimento próprio de necessidade de ajuizamento com determinado prazo em relação ao término da norma coletiva então vigente, para que a norma posterior tenha vigência imediata, ou seja, que permaneça a cobertura das relações de trabalho, dos contratos de trabalho, sobre a regência de normas coletivas sucessivas. Eventualmente, eu posso até preparar um vídeo explicando todo esse procedimento. O importante destacar é que se houver inviabilidade no ajuizamento imediato do dissídio coletivo no prazo contemplado na CLT, contemplando o prazo de vigência, o término da vigência da norma anterior, o sindicato interessado deve propor esse protesto judicial, ou seja, ele apresenta esse protesto judicial, vai apresentar o dissídio coletivo em data que não obedece o prazo previsto na CLT, mas ainda assim os efeitos desse dissídio coletivo, dessa sentença normativa, de alguma sorte, por assim dizer, retroagirão a data da database. O que se decidiu aqui então é que a database foi perdida, não será alterada, mas o reajuste salarial deferido na sentença normativa será válido apenas a partir de sua prolação. O outro fator secundário especificado aqui é essa circunstância de que, como não se admite a concessão de reajuste salarial em sentença normativa que seja igual ou superior à inflação, a SDC está entendendo que a alteração do índice de inflação que se aplica, o índice de reajuste que se aplica na sentença normativa, pode se dar apenas na segunda casa decimal, ou seja, nesse caso, se não me engano, o índice de inflação do período era 4,58 ou 4,59. Se entendeu que a simples alteração para 4,050 450 já era suficiente para atender o dispositivo legal que inviabiliza a concessão integral ou superior à inflação. E aqui, para finalizar, também um recurso ordinário em dissídio coletivo 100.12.93 dígito 16 de 2017, no qual se confirma que os conselhos de fiscalização profissional, consoante a jurisprudência pacífica do STF, possuem natureza autárquica, sendo, portanto, pessoas jurídicas de direito público. Incide, assim, sobre tais entidades e seus conflitos coletivos a orientação jurisprudencial 5 da SDC, que prevê a possibilidade de ajuizamento de dissídio coletivo em face de pessoas jurídicas de direito público para apreciação exclusiva de cláusulas de natureza social. Em síntese, então, não se admitirá a dissídio coletivo de natureza econômica em face de conselho de fiscalização profissional, como, por exemplo, a OAB, o CREA, o CRM. Essas entidades têm seus empregados próprios e, consequentemente, essas categorias não teriam a possibilidade do ajuizamento de dissídio coletivo, em vista do que se dispõe na orientação jurisprudencial número 5 da STC, para discussão de cláusulas econômicas. Apenas se poderiam discutir cláusulas de natureza social. Essencialmente, a distinção que se caracteriza as cláusulas de natureza social e de natureza econômica é que as cláusulas de natureza social não gerariam um impacto econômico imediato para o empregador. E essas foram as decisões que nos pareceram mais importantes, agora publicadas na quarta semana de agosto de 2018. Se alguma dessas decisões lhe chamou a atenção, se algum dos temas examinados aqui você acha que merece uma maior exposição, deixe nos comentários que nós produzimos um vídeo em sequência. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.